E olha, hoje aqui no nosso quadro Amigo Pet, a gente vai entender melhor os benefícios da castração para os animais. Este procedimento pode colaborar aí para a redução de doenças zoonóticas, que são aquelas doenças que são transmitidas de pets para humanos, como a raiva, a leishmaniose. Além disso, a castração também, esse procedimento, ajuda na prevenção de doenças reprodutivas em fêmeas e reduz também o risco de enfermidades mamárias e uterinas. Eu sei que tem muita dúvida em relação a esse assunto, justamente para a gente esclarecer, a gente vai conversar a partir de agora com o veterinário Tadeu Probo, que já está aqui comigo. Tudo bom? Bem-vindo, pegar aqui na sua mão. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu falei que esse é um procedimento que tem muita gente que fica, né, cauteloso, se deve fazer, se não deve. E antes de a gente conversar, a gente vai assistir o vídeo da Gabi Alves. A Gabi é a nossa colega aqui de redação. Ela tem 4 gatinhos, todos castrados. E recentemente ela castrou a sua gatinha Lulu. A gente vai saber, né, como é que foi esse processo e os cuidados que ela teve com o pet dela. Vamos ver a Gabi falando? Olá pessoal, eu sou a Gabriela, eu sou tutora da Lulu. Essa é a Lulu, ela tem 1 ano e 8 meses. E eu decidi castrar ela no começo do ano passado. Por que eu decidi castrar ela? Eu tenho mais outros 3 gatos, a Lulu é a 4ª. Decidi castrar ela porque, como os outros eram castrados, eu achei que seria o ideal, né? Todos serem castrados. E aí também porque eu tinha aquela expectativa de, quando for castrar o gato, ela vai ficar mais tranquila, vai ter, como ela não vai ter mais cio, ela vai ficar mais caseira. Mas como vocês estão podendo ver aqui, ela não adiantou muito não. Ela continua gatos atentados. E aí, quando a gente castrou ela, que trouxe do veterinário, ela tava bem molinha e eu fiquei preocupada. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Quanto tempo será que vai durar essa anestesia? Até que no final do dia, a gente levou ela de manhã, meio-dia ela voltou pra casa. Quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, ela começou a voltar os sentidos. Primeiro ela mexia só, no começo ela mexia só os olhos, depois aí que ela foi voltando a se mexer. E aí eu fiquei, meu Deus, a gata não vai voltar ao normal. Mas aí quando foi à noite, ela não queria comer, eu dei patê, ela não queria comer muito bem. Aí quando foi no dia seguinte de manhã, ela já tava comendo normal, como se nada tivesse acontecido. E aí sempre limpando os pontos e dando o remédio pra ela, pra dor. E com pouco tempo ela já estava 100%, como se nada tivesse acontecido. E eu resolvi castrar mais por essa expectativa de que ela ia ficar mais caseira, mais tranquila, só que não rolou muito não. Ela manteve a personalidade dela, enquanto os outros gatos daqui, como são mais velhos, eles são mais tranquilos, mas ela é sempre muito ativa, ela tem uma personalidade muito forte. E é isso. A Gabi é uma querida. Estão dizendo aqui que a gata tem a sua personalidade, viu, Gabi? Agitada. A Josi, nossa produtora, também é mamãe pet de gato, né? De gatinha. A sua também é castrada, Josi? Eu não... Certo. Eu não sei dizer o nome dela não, porque o nome dela são 7 nomes, mais ou menos, né? Então tá, e a gente vai conversar agora com o Dr. Tadeu em relação a esse procedimento. Primeiro vamos explicar o que é a castração, né? A diferença da castração no animal macho ou do animal fêmea. Isso, é diferente, tem uma diferença entre os sexos, no qual na fêmea a gente tira uma parte do aparelho reprodutivo, que é o útero e o ovário, e nos machos seriam os testículos, que são os maiores produtores de hormônio no macho. É indicado tanto para os cachorros, para quem também gato, quem tem o pet gato? Para que tipo de animal é indicada a castração? A gente sempre indica a castração para os animais que o proprietário já sabe que não tem interesse reprodutivo. A gente já indica o procedimento a partir de 5 meses de vida nas fêmeas e nos machos, a maioria das vezes, a partir de 8 meses. Os benefícios da castração, doutor? Com a castração, a maioria das vezes, os animais aumenta a expectativa de vida, diminui a demarcação de território também, diminui as saídas para a rua, que é o que a gente vê principalmente nos gatos, que eles vão muito para a rua atrás de fêmeas, e lá nessas saídas pode ter acidentes com carro, adquirir algumas doenças, esses gatos. E no caso dos cachorros, dos cães? Nas cadelas, o que a gente observa principalmente, o animal não desenvolve doenças relacionadas a infecções uterinas e os tumores de mama. E no macho, não existe a possibilidade, quando a gente faz a castração no macho, o macho desenvolver tumores na próstata.
A partir de qual idade, né, os animaizinhos? A gente está dando aqui os exemplos de cachorro e de gato, a gente pode diferenciar, assim, a partir de que idade é ideal a gente fazer esse procedimento dos nossos animais, doutor? Nas cadelas e nas gatas, a gente indica a partir de 5 meses de idade. Não tem a necessidade, vou deixar o animal entrar no primeiro cio. Não existe isso. A partir de 5 meses, as fêmeas podem já ser castradas. E os machos, a gente indica, a maioria das vezes, a partir de 8 meses. Porque o macho ele depende dos hormônios para se desenvolver. Então, a gente indica os machos a partir de 8 meses de vida. Se você, tutor, pode estar pensando assim, mas eu tenho dó de submeter o meu bichinho a um procedimento cirúrgico, né? Será que é agressivo? Na verdade, não. Você só está trazendo benefícios para o seu animalzinho com esse procedimento, né? Eu queria que o senhor explicasse essa relação, que tem gente que fica com essa, né, de ter dó, de submeter ele à cirurgia, o animalzinho, né? Não existe praticamente nenhum malefício para o animal. É feito um procedimento cirúrgico, no qual o animal não sente dor. O animal vai passar por um procedimento cirúrgico, então ele vai ser anestesiado, não vai sentir nada durante a cirurgia e é feito a retirada dos órgãos reprodutores. E depois do procedimento feito, quais os cuidados que o tutor deve ter com o seu animal, doutor? A gente indica um pouco de repouso para o animal, por ser um procedimento cirúrgico. Depois disso, ele toma alguns medicamentos, tanto para dor, e a maioria das vezes também a gente passa algum antibiótico para evitar algum tipo de infecção. Hoje em dia também existem alguns métodos para que o animal não tenha acesso ao local da cirurgia. A gente bota umas roupinhas cirúrgicas, uns colares elisabetanos, no qual o animal fica mais tranquilo também. Então, a orientação que o senhor dá para quem está agora com o animalzinho, acabou de adquirir um pet, está na dúvida, tem que... Primeiro, né, acho que a primeira dica é sempre procurar um profissional para entender o processo, para você fazer o procedimento com tranquilidade. Isso, a gente aconselha, a gente conversa com o tutor para saber o que ele quer do animal. Se ele quer só para ter um companheiro na sua casa, ou se ele vai ter um interesse reprodutivo. Que é importante essa decisão porque é um processo que é definitivo, como o senhor falou, né? Procedimento irreversível. Isso. Então, depois que fizer, não tem como. Tem que ser uma decisão bem pensada. Exatamente. Então, tem que ser em comum em todos da casa, né? Então, a gente conversa primeiramente com o tutor e a gente, avalie a necessidade, veja os benefícios que é para o seu animal e veja o que a família quer também do pet, né? E aí pode também, se por acaso ele pensar, não, eu quero que dê cria uma vez, né? Eu quero uma vez ter os filhotes, aí logo na sequência pode fazer o procedimento, nada impede, né? Não obrigatoriamente nesses primeiros meses de vida, né, doutor? Não, isso não interfere em nada, mas a gente sempre pede o quanto antes fazer o procedimento, porque os riscos são menores para o animal. Pronto, deu. Doutor Tadeu, muito obrigada pelas informações, é muito bacana. Quem tiver dúvida ainda, pode entrar em contato, dê o seu IG aí, o seu perfil em rede social. A gente tem a da clínica, que é @petvitale, e o meu é o Tadeu próprio mesmo. Pronto, obrigada pelas informações, então a gente esclarecendo dúvidas, tá bom? A gente sabe que... Obrigada, doutor.